Bom dia, semana extremamente importante começando. Amanhã, terça-feira, a gente tem as eleições nos Estados Unidos, a gente vai saber quem ganhou. Na quarta-feira, a gente tem decisão do Copom aqui no Brasil, juros no Brasil. Quinta, a gente tem juros nos Estados Unidos e na Europa. E sexta, a gente tem IPCA no Brasil, inflação na China. Além disso, o Haddad cancelou a viagem dele para a Europa, que ele tinha para conversar com o Lula. Talvez a gente tenha alguma notícia sobre os cortes de gastos por aqui. E lá na China começa uma reunião muito importante que talvez possa trazer algum tipo de estímulo, pelo menos é o que os investidores esperam. Harris tirando muita diferença pro Trump aqui, pelo menos na Polymarkets. E agora já começou a abrir um pouquinho novamente a diferença. Com isso, a gente viu um Bitcoin que chegou a bater praticamente as máximas do ano, recuando e agora na casa dos $68.500. Um dólar DXY caindo 0,5% contra as principais moedas do mundo. E também recuando contra emergentes. Pelo menos mais forte o recuo aqui contra o México. O que pode ser bom para nossa moeda, já que o dólar subiu forte na sexta-feira, 1,44%. A gente teve o índice futuro caindo 1,5% e os DIs futuros todos subindo ao longo da curva. E nesse cenário, como eu falei agora no início do vídeo, o Lula pediu ao Haddad que cancelasse a viagem que ele ia ter para a Europa e hoje eles vão se reunir e talvez venha aí alguma coisa sobre a nossa política fiscal, que é um dos principais fatores que está afetando a nossa moeda, a nossa bolsa, os nossos juros, mas também, como eu também acabei de falar, o cenário externo também estava contribuindo para uma desvalorização do nosso real e talvez com essa reviravolta lá nos Estados Unidos, isso possa fazer com que a gente tenha um certo alívio na nossa moeda. Aqui no Brasil, que a gente tem alguns balanços sendo reportados de empresas importantes, a começar por hoje, Itaú é o principal destaque. Lá nos Estados Unidos, praticamente todas as maiores empresas reportaram resultado. Não imagino que as que vão reportar essa semana vão trazer muita volatilidade. E aí, entrando rapidinho sobre a semana, eleições presidenciais nos Estados Unidos, extremamente importante. A gente não sabe o que vai acontecer, não tem a menor ideia. Decisão de juros no Brasil, provavelmente o Banco Central deve cortar lá os seus 0,5%. Decisão nos Estados Unidos, também, muito provavelmente, deve cortar 0,25%, não deve ter muita surpresa por aqui. Reino Unido, importante, mas nem tanto pra gente ficar de olho. Aqui pro Brasil, IPCA se torna bem importante. Agora pela manhã a gente tem um petróleo subindo 2,5%, atingindo a casa dos $75 aqui. Isso novamente com o mercado refletindo a decisão da OPEP de postergar a produção, o aumento de produção pela segunda vez, que era previsto para dezembro, e com renovações das tensões no Oriente Médio com o Irã falando que pretende voltar a atacar Israel. Além disso, a gente teve bolsas na China subindo, Japão com bolsa fechada, minério de ferro subindo quase 2%, retornando à casa dos $104, praticamente. Estados Unidos e Europa calminhos aqui, praticamente estáveis. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Vamos ver se tem algum tipo de fala com relação a cortes de gastos no Brasil e o desenrolar das eleições nos Estados Unidos, que o resultado sai amanhã. Bons negócios e até amanhã.